A gente optou pela adoção porque a gente sempre quis ter filhos e a gente ficou bastante tempo fazendo um tratamento de fertilização e a gente decidiu então interromper o tratamento num certo momento e começar a pensar na adoção, entrar na fila. No meu caso, do meu marido, nós tivemos alguns problemas de gestação, né? Eu perdi algumas vezes e a última vez foi tentar a fertilização. E aí eu já tinha se estendido 4 anos desde a primeira perda, né? A fertilização, a primeira vez que a gente fez, não deu certo. E aí, como eu já estava meio abalada, assim, porque mexe bastante com a mulher, né? Essa questão de perda, a fertilização já não tinha dado certo, foi um processo bem longo para tirar óvulos, implantar. Aí a gente pensou, vamos esperar ainda mais ou vamos entrar na fila da adoção? E isso foi unânime, tanto de mim quanto do meu marido, não teve assim objeção nenhuma, né? Os dois optaram em adoção. Fazia muitos anos que rondava pela minha cabeça a ideia de poder adotar. Ou seja, eu acho que é uma decisão que vai se amadurecendo aos poucos, vai se ganhando suporte para tomar uma decisão dessas. Tem que preencher um documento, isso é complicado, então nesse momento é difícil, então talvez a palavra de sentimento seja muita dificuldade de tu preencher um documento dizendo quais são as características da criança que tu quer. E a gente quer um filho como a gente é, de qualquer forma, se fosse nosso biológico, a gente não teria essas escolha de cor de olho, cor de cabelo, enfim, a gente queria um bebê, uma criança. E, enfim, no nosso documento a gente colocou que então a gente aceitava irmãos, podia ser duas crianças, gêmeos, ou um maior ou menor, até 3 anos, menino ou menina. E as outras restrições, que restrições? Como é que a gente vai colocar restrições em relação a um bebê se a gente não tem como colocar? Mas tem que preencher, então isso é difícil. Nós não escolhemos sexo da criança, nós só queríamos ter a primeira sensação assim de uma criança pequena, beber de colo, trocar fralda, dar de mamar, saber sentir quando está com dor de barriga, dor de ouvido, sabe? Tudo isso, porque para mim era muito importante sentir esse primeiro contato com uma criança pequena, que provavelmente eu não vai conseguir ter natural, né? Então a gente optou por uma criança de recém-nascido até 1 ano de idade, que ela fosse branca, né? E aqui do Rio Grande do Sul, com doenças tratáveis. E neste momento da vida eu estou sozinho, então eu não podia ou não me achava em condições de adotar uma criança muito pequena, né? Mas eu pensava que uma criança acima dos 5 anos eu podia dar conta mais facilmente, né? E então por isso eu escolhi essa faixa etária dos 5 aos 7, mais ou menos, 5 a 8 anos. Aquele cadastro ele é alimentado, né, por todos os juizados, né, da infância e da juventude. Lá consta o perfil dos adotantes, a idade da criança, né, a faixa etária, como querem, se é recém-nascido, cor, raça, né, ou independe, ou se tiver alguma deficiência. Esse casal que chegou, a pessoa que chegou lá no fórum, né, e passou por uma entrevista, uma observação, ela precisa ainda da habilitação ser favorável, né, para que ingresse nesse cadastro. Esse cadastro ele representa uma fila. Estou aguardando, né, a criança conforme o que eu pedi. E funciona assim, não é algo tão rápido, né, demora. Até o momento que a gente recebeu a notícia de que era a nossa vez de adotar, levou quase 5 anos, 4 anos e alguns meses. Então foi bastante tempo de espera. A gente até nem esperava mais, a gente pensava, bom, vamos partir para outros projetos, porque 5 anos é muito tempo, né? Não é uma gravidez de 9 meses, é uma gravidez de quase 5 anos, né? Eu fiquei 1 ano na fila de espera. O problema maior para nós é a espera, né? É o tempo que vai decorrendo e vai passando e a gente parece que
demora, assim, a gente fica ansioso e também não sabe quando vai vir. A adoção é como se fosse uma gestação prolongada, mas tu não sabe o dia que a criança vai vir para ti, né? E tu aguarda ela num processo ano após ano, dia após dia, e tu vai planejando as coisas pensando nessa data. Aos 23 dias de vida, fui adotada por uma família lá de Candelário. Os meus pais sempre quiseram ter um filho, mas não conseguiam engravidar. Minha mãe fez vários tratamentos. Foi muito delicado, porque eu estava na universidade e recebi uma ligação no meio de todas as ligações do setor, no setor, inclusive, no telefone profissional, e ela me pergunta, né, a assistente social do fórum, Cássia, tu tá na cidade, o teu marido também tá na cidade, vocês podem vir conversar comigo hoje às 4 da tarde? A assistente social me ligou e disse, a cegonha chegou. Sim, eu posso, vou ver aqui, ó, 4 horas, vou ver se o Alex também pode, a gente estará lá, o que seria? Não, é que a gente quer apresentar para vocês uma menina, uma moça, ela disse, uma moça, e ela tem 4 dias, e o resto eu não ouvi mais nada. Então, assim, nesse momento, tu fica com aquela sensação, meu Deus, ela tem 4 dias, ela vai vir para casa, eu não tenho um enxoval pronto, como é que vai ser? Eu quero esse nenê, como é que eu vou, se eu olhar ela, né, o que eu vou sentir? Bom, daí eu liguei pro Alex, deu Alex, tô indo lá no fórum agora, não vou às 4 horas da tarde, eu vou agora, não tem como esperar. Daí o Alex ligou pra ela e disse, não, eu tô com outros compromissos agora, às 4 horas, aguardem, venham com calma. Meu Deus, aquelas horas não passavam até às 4 horas da tarde. Um horror de tempo. E depois que a gente foi no fórum, que a gente conversou com ela, que ela contou então a história da Isabelle, a gente então foi até o hospital para conhecer ela. Então foi assim uma coisa muito mágica, mas é uma eternidade aquelas horas até que a gente possa então... Das 9 da manhã às 4 da tarde. Foi... Demorou umas 200 horas. Sim. Eu me lembro que foi um mês de novembro que fizemos os primeiros encontros de familiarização, com a presença também da psicóloga da instituição. Depois, ele fazendo pequenas saídas, como, por exemplo, ir a tomar um sorvete juntos, ir até o shopping, ir a tomar um café da manhã à minha casa, ir a dormir um dia à minha casa durante o final de semana, se ia dormir uma sexta, bom, sábado eu levava de novo para a instituição, depois ficar sexta e sábado, sexta, sábado e domingo, né? Ou seja, foi se estendendo esse prazo aos pouquinhos. Na verdade, a gente chega no hospital e ela ainda não tinha ido, então, para o orfanato, né? A determinação daquele bebê foi de que ele ainda ficaria até ir direto para a família. E ela estava numa caminha daquelas, bercinho, né? E eu não sabia se eu podia pegar, se eu não podia pegar, porque tu tem uma pessoa que te acompanha, que conversa contigo. E daí eu só lembro dela me dizer assim, ô mãe, é melhor tu sentar se tu vai pegar ela no colo. Porque, tipo, se tu vai desmaiar, né, com o neném no colo, sei lá o que piriri que tu vai ter, que piripaque que tu vai ter. Mas é muito, muito interessante. A gente não conseguia sair de lá, né, Alex? A gente ficou lá até de madrugada, até que o pessoal do hospital nos mandou embora. Tipo, vamos embora, que vocês estão fazendo barulho aqui. Porque a gente queria avisar todo mundo, a gente queria começar a vida dela conosco, né? Passou, acho que, não sei se 1 ou 2 finais de semana inteiros na minha casa. E eu tinha que levá-lo de novo para o abrigo, porque tinha terminado o final de semana. Ele me pediu que queria vir a morar comigo. E a legislação brasileira, ela precisa ser muito cautelosa, porque não dá para brincar com o sentimento de uma criança que está numa casa, né, de acolhimento, num programa institucional, já sem os seus pais, né, biológicos, porque sofriam violência, abuso, maus tratos, e ela ser entregue a uma outra família que poderá brincar de ser mãe ou pai. Não pode ser assim, precisa ser sério. E, enfim, bate o olho e é um amor que não tem como explicar. É bem isso, ainda mais que ela tinha 4 dias, ela era um bebê, conforme todos os outros bebês que a gente olha, eles têm a mesma carinha, né? Eles são bebês, imagina, de 4 dias. E pro pai, um pai que é biológico ou pai adotivo, não tem diferença, porque tu vai ver o teu filho só quando nasce, né? Então, para mim, foi igual eu tivesse um filho biológico. A gente teve algumas horas de gestação nesse caso, né? Porque daí... Não tem diferença nenhuma para mim, porque o pai vê quando nasce. Então, a mãe que tem esses outros sentimentos, né? De carregar no corpo e tal, mas pro pai é igual. Isso aí, foi incrível.
E no outro dia ela já pôde ir embora conosco. Então a gente teve que correr para organizar tudo para poder receber ela, né? Porque a gente já tinha uma casa, um teto, mas a gente não tinha um berço, uma banheira, coisas que um bebê precisa, né? Uma mamadeira, enfim. E aí, então, eu passei a informação e o pessoal da instituição achou que a situação já estava madura, suficiente como para poder trazê-lo para casa. Então se informou a juíza e a juíza deu a autorização para que eu tivesse a guarda temporária dele. Mas a assistente social foi muito clara, assim, quando eu fiz essa pergunta para ela, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Meu neném de 4 meses, de 4 dias. Ela olhou e disse, tem uma toalha limpinha e um teto? Leva essa criança para casa, o resto resolve. Se eu conheci em novembro, a guarda temporária dele eu tinha a partir de 4 de dezembro. Os grupos, as pessoas se mobilizaram e nos ajudaram, tipo, mobilizaram as outras pessoas, fizeram chá de fralda. Aconteceu de tarde. Todo Durante a mundo tarde se organizou e foi muito legal, assim. Mas em princípio eu estava me preparando para que chegasse uma menina, tanto que o quarto que ia ser dele tinha sido pintado cor-de-rosa. E a primeira visita que ele fez à minha casa, e eu disse qual era o quarto dele, ele disse, mas este é um quarto de menina. Então o primeiro que fizemos foi pintar o quarto para adaptá-lo ao que ele queria, né? E tinha razão em pedir que fosse de outra cor. Sempre fiquei sabendo da situação, como era. Quando eu era pequena, realmente as pessoas me perguntavam como eu era, qual era a minha situação com os meus pais. Eu dizia que eu era filha do coração, que na época os meus pais não tinham leite para me dar. Então, sempre foi uma coisa bem tranquila assim para nós. Nunca tive nenhum problema quanto a isso. Desde pequena, meus pais me falaram, me aconselharam sobre o que era o assunto e foi algo sempre bem liberal dentro de casa. E essa história eu conto pra ela. Eu digo que eu acho que eu fui uma boa menina naquele ano, porque o Papai Noel me presenteou com o maior presente que eu podia ganhar, né? Então, ela sabe que ela é adotada, a gente sempre conversa com ela sobre isso, a gente sempre conta essa história. Então, porque é muito interessante que a gente pensa que ela soubesse desde sempre, que a gente não tivesse que marcar um momento para, hoje nós queremos te contar uma coisa, tu é adotada. Não, ela já sabe desde sempre que ela veio de uma outra forma, que ela sempre foi nossa, mas que ela chegou até nós de uma outra forma. Tu ter essa estrutura, tu ter essa liberdade para conversar é o grande diferencial da adoção, porque eu me vejo entrando em uma família que me acolheu de braços abertos, que me desejava e que me deu toda a base para ser o que eu sou hoje. 5 anos, eu fico imaginando, ela tem 6 hoje. Todo esse tempo que ela viveu, que a gente ficou na fila, ela já tem de vida, né? E parece que a gente fez tanta coisa já, que podia ter feito tanta coisa antes naqueles outros 5, né? Faz 7 anos que ele está comigo. A relação é muito boa e muito amorosa. E as crianças se identificam tanto com os pais, né? Que acabam até tendo um pouco o jeito dos pais. Por exemplo, eu sou estrangeiro e falo com sotaque. E meu filho é brasileiro, mas fala com sotaque. Nós vamos tentar a fertilização ainda mais 2 vezes, que nós temos condições. Mesmo que dê certo a provável fertilização, a gente não vai parar com o processo de adoção. A gente vai continuar para ter outro filho. Eu gostaria de adotar também. Nunca pensei em ter filhos próprios. É uma coisa que eu vejo desde pequena, assim. Eu acredito que eu tive essa oportunidade, que para mim nada mais é do que uma grande oportunidade e que tem muitas crianças que precisam da mesma coisa. Para nós, eu posso dizer assim que é uma realização pessoal, mas realização como família, porque a gente tinha esse objetivo, né, de completar a nossa família com uma criança. Então eu acho que ela veio para ocupar esse lugar. Ter um filho é uma bênção. E foi uma alegria na minha vida. O tempo está passando, daqui a pouco a criança está aí, né? E a gente vai fazendo as coisas junto, a gente vai construindo coisas junto, a gente vai se preparando, né? E daqui a pouco a gente é mãe do coração. Vai ser filho, filha, da mesma forma.
como se fosse natural, né? Para quem pensa em adotar, eu tenho alguns conselhos. Primeiro, sempre fale para o seu filho, para essa pessoa, o porquê da adoção. Trate disso como um assunto natural em casa. Sempre se coloque aberto a conversar, a dialogar. Nunca esconda os motivos do porquê foi adotado e os motivos que a pessoa sabe da adoção. E principalmente, se tiver um outro filho que seja biológico, não fazer distinção entre os dois. Bom, mensagem para quem quer adotar e que tem vontade, está decidido a adotar, é não desista nunca. Porque uma hora vem. Diria que adotar é uma experiência muito enriquecedora, muito boa para a vida de quem se dispõe a fazer a adoção. Pode demorar, pode... Como a gente acredita nessa coisa de já tá marcado o teu filho para ti, se tu desistir, ele não vai chegar. Paciência, né? Resistência, persistência, porque quem tem vontade de amar incondicionalmente não há obstáculo nem barreira. É seguir em frente, é não desistir, não desanimar. Isso é um gesto solidário de compaixão e contribuição nesse nosso meio social em que muitas crianças estão pedindo por uma família. E eu acho que outra coisa também que é sério, é que a adoção é uma coisa séria, sabe? Então, tem que pensar bem, tem que querer bastante. Porque é um filho e não dá para devolver, tu tem que querer. Então, eu acho que é isso assim, é bem isso, é a tua vez, então a gente acredita nisso, né? E eu acho que isso que fez a gente aguentar os 5 anos sem pirar, porque a gente sempre se perguntava, por que ainda não veio? O que será que a gente fez de errado porque ainda não chegou? E não que a gente seja assim tão católicos, enfim, tão espiritualizados, mas a gente quando tá na fila a gente pensa nisso, sabe? Que por que será que não vem? Será que não vem porque não tô fazendo certo? Será que não tô sendo uma boa pessoa e por isso que não chegou a minha vez? Então não dá para devolver, né? Não é uma mercadoria, é um filho, é para a família. Então acho que essa é a mensagem, assim.